Oi, chefe. Então, hoje eu tô fazendo mais um item, mais dois itens, na verdade, de especialidade, que daqui a pouquinho eu vou fazer mais um. Esse item é da especialidade de jogos e tabuleiro. O item basicamente pede pra mim apresentar 5 jogos mais modernos, não aqueles jogos antigos tipo dama, xadrez, jogos um pouco mais modernos. E explicar mais ou menos o funcionamento deles. Então, eu selecionei 5 jogos aqui, mais 2 extras, que eles são um pouquinho mais antigos, mas eles ainda vão se classificar na categoria de jogos modernos, que os jogos antigos eles são aqueles, o tipo de xadrez, de dama, que normalmente os jogos antigos eles dependem muito da sorte, esses daqui não, então daí eu vou apresentar eles depois, são mais 2 extras. Então eu vou começar pela minha seleção. Não tô fazendo por slide esse porque eu preferi fazer com jogos que eu tenho em casa, jogos que eu tenho, que é possível de eu apresentar assim, conversando e mostrando eles. Então eu vou começar com o meu primeiro item de seleção, que o primeiro eu escolhi Perfil 4. Acho que a maioria das pessoas conhece esse jogo em específico. Ele é bem clássico, digamos assim, na infância de muita gente da minha idade, pelo menos. Basicamente, o funcionamento do perfil ele é bem simples. Ele tem um tabuleiro aqui, que eu vou abrir para mostrar. Esse aqui é o tabuleiro do perfil 4. Aqui em cima, nessas bolinhas aqui, são as categorias das dicas que a pessoa vai dar. Aqui é o tabuleiro onde os peões vão estar e aqui são as dicas. Então, basicamente, deixa eu pegar a fichinha aqui, vai ter um narrador e mais os outros jogadores. O narrador vai pegar uma cartinha ali, vai dizer, olha, isso é uma pessoa, uma coisa, um ano, um lugar. Vai por essa fichinha amarela aqui. E os outros jogadores vão pedir dicas com essas fichas vermelhas aqui. Essas fichinhas vermelhas. E vai sendo colocada nesses números aqui, de 1 a 20. E o número de casas andadas vai depender do quanto de dicas a pessoa precisa usar. Então vamos supor, eu estou narrando e o meu irmão tá jogando. Ele acertou com 5 dicas. Então, eu vou andar 5, que são o número de dicas que ele precisou, e ele vai andar o restante das dicas que ele não precisou, que no caso seria 15. Então, ele vai andar 15 casas no tabuleiro e eu vou andar só 5. E assim vai indo o jogo. É uma mecânica bem simples de jogar, dá pra jogar até em 6 jogadores. Então, ele é bem simplesinho, é um jogo que eu recomendo pra muita gente, porque como ele é um ótimo jogo para jogar em família, além disso, ele é um jogo de conhecimento geral. Então, você precisa ter um pouquinho de conhecimento histórico, às vezes por causa dos anos, um pouquinho de conhecimento de cultura por causa das celebridades, e também mais um pouquinho de conhecimento geográfico para você ter mais ou menos noção dos lugares. E as coisas são bem simples, então esse é o mais tranquilo de todos. Bom, meu próximo jogo é um jogo que é um dos meus favoritos, eu posso dizer, que é um jogo que eu joguei muito. Esse aqui é o mais atualizado, mas eu joguei muito aquele principal, que é Detetive. Esse jogo é um dos meus favoritos, com certeza. Eu sou muito fã de jogos de investigação. E basicamente é o seguinte, esse jogo eu acho que a maioria conhece também, é bem clássico, que nem o perfil. Você tem um tabuleiro com algumas localidades aqui, esse é o tabuleiro do detetive que eu tenho. E você tem algumas cartinhas. Bom, o objetivo desse jogo são tiradas 3 cartas, um local, uma arma e uma pessoa. E você tem que descobrir, basicamente, quem foi o assassino, com que arma matou e em qual local. Você tem essas fichinhas aqui, desculpa, eu acho que eu não tenho nenhuma em branco pra mostrar. Mas aqui, ó, você tem essas fichinhas aqui que você vai anotando. Você recebe uma quantidade de cartas e você vai marcando. Conforme você chega numa localidade ali, você tem direito a fazer uma pergunta para uma outra pessoa. Então, vamos supor que eu vou perguntar pro João, eu tô jogando com ele, que é meu irmão. Eu acho que foi tal pessoa, com tal arma e tal local.
Se ele tiver alguma dessas cartas, ele tem que me mostrar. E daí eu vou saber que aquela coisa que eu pedi, supor, eu acho que foi com a pá. Se ele tiver a pá e ele me mostrar, eu sei que não foi com a pá, porque ela não tá dentro daquele envelopinho que a gente coloca. Basicamente é assim o jogo, ele também é super simples de jogar. A diferença desse jogo aqui, esse mais moderno, é que ele tem o aplicativo de celular. O aplicativo, ele te dá dicas de vez em quando. Então, você vai andando no jogo, vai fazendo as suas coisas e às vezes você recebe algumas dicas. Podem ser ligações, mensagens ou vídeos. Eles podem ser tanto dicas úteis como dicas que você já sabe, porque você talvez já tenha a carta. No começo, daí, para funcionar o aplicativo, é escaneado as cartas que estão dentro do envelope. Por isso que ele vai te dando as dicas. Aí ele sabe o que ele tem que te dar de dica. Então, esse foi a minha segunda opção. O terceiro, esse é um pouquinho mais atual. Não é tanto também, mas ele é um pouquinho mais. Se chama Interpol. Ele é bem parecido com o Detetive, só que o objetivo é um pouquinho diferente. Vamos abrir ele para mostrar. Esse talvez tenha gente que não conheça como joga. Ele dá para jogar até 6 jogadores também. Eu vou mostrar aqui o tabuleiro dele. Ele é bem grandinho até. Esse aqui é o tabuleiro do Interpol. O Interpol, ele basicamente consiste no seguinte. Eu tava mostrando ele ao contrário, deixa eu mostrar ele certo. Basicamente, o Interpol, ele acontece o seguinte. Existe um fugitivo e 5 policiais, caso você esteja jogando no limite máximo. Cada um recebe uma cartinha dessa chamada início de partida, que vai receber, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele certinho. Ali tem um númerozinho. O que vai acontecer? Cada pessoa que estiver jogando vai receber um desses inícios de partida e vai posicionar o seu peão no mapa, naquele mapinha que eu mostrei ali, que é o tabuleiro. E o fugitivo, ele vai ter essa tabelinha aqui. É uma tabelinha de plástico com uma folhinha de papel dentro. E o que ela vai fazer, ela vai começar a anotar os locais que ela tá andando. Os policiais não sabem onde o fugitivo está. Ele vai anotando. Só que tem algumas casinhas especiais, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essas maiorzinhas aqui, que não são as bolinhas, elas são umas casas onde o fugitivo tem que se revelar. Então, quando ele chegar aqui, vamos supor, eu cheguei aqui, eu tô na casa 117. Foi a casinha que eu mostrei. Eu vou ali no mapa, os jogadores vão estar expostos ali, e com esse peãozinho, que ele é só transparente, ele é diferente dos outros, os outros são coloridos. Esse peãozinho transparente, ele vai pôr em cima da casa onde ele está. Os outros jogadores, que são os detetives, eles têm uma rodada para chegar exatamente na casa. Porque daí na próxima rodada do fugitivo, ele vai se mover de casa e você não vai mais saber onde ele tá. É um jogo bem divertido, só que você tem que ter muita paciência. E os jogadores têm que estar em harmonia para conseguir jogar, porque como é um jogo de estratégia, você tem que tentar encurralar o fugitivo cada vez mais. Então, você tem que estar em sintonia, basicamente, com os jogadores para você poder jogar da maneira correta. Porém, é um jogo muito divertido, mas é um jogo que demanda bastante tempo. Ele demora provavelmente uns 40 minutos para você concluir uma partida. Caso vocês façam estratégias diferentes. Esse jogo, ele só demanda essa paciência, porque como ele demora muito, tem gente que não gosta de jogar e tem gente que não gosta de jogos assim, de investigação. Eu sou muito fã desse tipo de jogo, por isso que eu escolhi tanto o Detetive e o Interpol, são da mesma categoria. Vamos pro próximo. Este é um jogo que eu acredito que a maioria das pessoas conheça e muita gente gosta dele, que é War. Esse que eu tenho aqui é das batalhas mitológicas. Esse é um jogo muito legal, mas precisa ter muita estratégia para você poder jogar. Tanto é que até na caixinha tá escrito jogo de estratégia. Este daqui é o tabuleiro do jogo. Esse é maior ainda. O tabuleiro do War. Esse aqui se passa, meu Deus, lá perto da Grécia. Por isso que são as batalhas mitológicas.
Podem se jogar em 4 jogadores ou em equipes, mas precisa ser pelo menos 3 equipes. São 4 grupos distintos. Aqui nós temos, deixa eu achar as figuras mitológicas grandes. As arpias, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou mostrar aqui de cantinho. Essa aqui é a arpia. Temos os centauros, que eu acredito que é uma figura mitológica que todo mundo conheça. Os centauros. Temos também os minotauros, que eu acredito que todo mundo conheça também. E temos os ciclopes. Eu acredito que esse também todo mundo conheça. Basicamente é o seguinte, você recebe uma carta de objetivo e ela vai te dizer, por exemplo, você tem que conquistar tais e tais territórios. E o teu objetivo é esse. Você esconde o teu objetivo dos outros jogadores, os outros jogadores não sabem, e você tem que fazer o teu objetivo a todo custo. Quando você terminar o teu objetivo, você avisa, vocês conferem. Caso o teu objetivo esteja correto, esteja realmente o que estava escrito na carta, você ganha o jogo. Mas, como a gente disse, ele é um jogo de totalmente estratégia pura. Então, você não consegue jogar por intuição, basicamente, esse jogo. É muito difícil você conseguir jogar um jogo assim, por intuição. Você tem que fazer uma estratégia na tua cabeça para você conquistar seus objetivos tranquilamente. É uma mecânica complicada de se jogar, você precisa de um tempinho para explicar para as outras pessoas como é que joga esse jogo. Mas depois você consegue jogar tranquilo. É só o começo mesmo que ele é complicado e fazer a tua estratégia, porque como são vários objetivos, você tem que ter uma estratégia diferente para cada um. O próximo jogo que eu escolhi é um jogo que eu adquiri recentemente, digamos assim. Ele é um jogo muito bom. Até mesmo meu irmão, que não gosta de jogos de investigação, gostou desse jogo. Ele é muito divertido de se jogar. Ele parece um detetive, porém eu já vou explicar como é que ele funciona. Ele se chama Scotland Yard. O que eu tenho aqui é a versão máquina do tempo. Eu já vou explicar como é que ele funciona. Vou abrir aqui. Bom, o tabuleiro dele é bem pequenininho. É só esse aqui. Esse aqui é o tabuleiro dele. Então, basicamente, o que acontece nesse jogo é o seguinte. Esse é um jogo de mistérios. Você tem casos do Sherlock Holmes, no caso desse, o Máquina do Tempo, que aconteceram no passado. O teu objetivo não é desvendar o caso, mas saber o que aconteceu. Então, eu vou pegar aqui uma fichinha de exemplo. Não vou ler porque as histórias são muito compridas. Mas deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar o caso número 18. O nome do caso é o Napoleão da Quinta Avenida. Ele vai te contar uma história aqui, é uma história bem comprida. E no final tem normalmente 3 objetivos. Nesse caso aqui, o objetivo é o assassino ou os assassinos, o motivo e a arma. Você não precisa desvendar, porque são casos que nunca foram resolvidos. Então, normalmente eles são pura suposição, mas é o que se imagina que aconteceu realmente. Então, o objetivo é descobrir essas 3 coisas ali, que foi o que eu li agora. E conforme você vai andando no tabuleiro, tem as localidades aqui. Por exemplo, ali em cima tá o aeroporto. Então vamos supor, você chega aqui no aeroporto e aqui do outro lado da historinha tem alguns números. Esses númerozinhos você vai procurar dentro de um livro. Deixa eu pegar aqui o livro. Ó, esse daqui são 40 casos. Esse aqui é o livro dos casos 1 a 20. Esse aqui é o caso 18. Então você vai olhar aqui, ó. Aeroporto número 294. Você vai procurar aqui dentro a dica número 294, que foi a dica que falou ali. E você tem 30 segundos para ler essa dica e anotar numa fichinha dessas aqui, ó. Você tem que anotar o máximo de coisas possíveis em 30 segundos. Depois desses 30 segundos, fechou o livro. Você pode continuar anotando se você caso lembrar, mas você não pode ver a dica novamente. Você só pode ver se você retornar ao aeroporto depois. Depois que caso você precise ler de novo, você tem que sair e depois você pode voltar. Você não pode ler a dica de novo se não fizer isso. É um jogo bem legal, ele é um pouquinho mais complicado e ele demanda bastante tempo também. O tempo estimado, deixa eu dar uma olhadinha na caixa.
O tempo estimado de jogo é 50 minutos. Então, esse é um jogo, caso você queira jogar, tem que ter paciência. Não é um jogo rápido, mas é um jogo muito divertido de jogar e mesmo adultos gostam. Eu tava jogando com a minha prima esses dias, ela já tem 30 anos. Jogamos eu, meu irmão e ela. E ela gostou muito do jogo. É um jogo muito divertido de se jogar, mas tem que ter paciência. E agora vamos para os meus 2 jogos extras que fizeram parte da minha infância. Esse aqui, principalmente, é um jogo que eu jogava muito em família quando eu era pequena. E quem gosta da Disney, que eu tenho certeza que ia gostar, se chama Seam It. Ele é um jogo que funciona com um DVD. Eu vou abrir ele. Esse eu vou explicar mais rapidinho como é só um extra. Ele é basicamente isso, é um tabuleiro um pouquinho diferente. O que acontece, você tem que ir fazendo o que diz no DVD. O DVD ele vai te dizer algumas coisas, você vai jogar um dadinho aqui, esse dado aqui, ele é um dado de 8 lados, e ele vai cair aqui numa face específica. Cada uma tem uma mecânica diferente de como você joga, e a maioria do jogo é feito no DVD, e você vai jogando conforme o que ele vai pedindo. É um jogo que a minha família gostava muito de jogar, pelo menos, porque nós somos muito fãs da Disney. Nós gostamos muito do trabalho que eles fazem com todos os jogos, com todos os filmes e com todas as histórias. Então é um jogo que nós gostamos. Quem gosta da Disney ia se identificar com esse jogo com certeza. Só que ele já é bem mais antigo. Eu não tenho certeza de quando ele é, mas ele não é atual. Com certeza ele não é atual. Posso até dar uma olhada aqui. Eu não tenho certeza de quando ele é. Caso eu ache, eu falo depois. Mas ele não é atual, tanto é que a maioria dos filmes que tem aqui são os filmes clássicos, assim. Os das princesas, os Incríveis 1, não tem os Incríveis 2 aqui. Alice no País das Maravilhas, o Carros, são alguns dos mais clássicos. Ele não é tão novo assim, mas é um jogo muito divertido também. E um que já fez um pouquinho mais parte de infância e pré-adolescência, que é este aqui, o Cranium. Ele também, nossa, é um jogo que, assim, eu nunca esperava quando eu ganhei esse jogo que eu ia gostar tanto de jogar. Ele é um jogo que pelo menos precisa de 4 pessoas, então é um jogo para você jogar em equipe. E o tabuleiro é este daqui. Deixa eu abrir ele. Aqui está o tabuleiro do Crânio. Também já é um pouquinho maior. Basicamente o que acontece, cada casinha aqui tem uma cor específica. E cada casa vai ser uma tarefa que você tem que fazer. Vou puxar uma aqui pra fazer exemplo. Eu vou usar de exemplo aqui o Super Astro. Um exemplo aqui. Deixa eu puxar uma aqui. Acrobática. Você vai ter que realizar uma tarefa que está escrita aqui, dependendo da casinha que você parar. E caso você realize, você joga o dado e anda o número de casas. É jogado em equipes, não é jogado sozinho. Por isso que precisa ter pelo menos 4 jogadores, porque tem que formar duplas. E vai o quanto a tua imaginação quiser, porque tanto é que aqui na caixa tá escrito 4 jogadores ou mais. Você pode jogar até em 10 pessoas, fazer 2 equipes de 5. E é um jogo muito divertido, você dá muita risada com esse jogo aqui, principalmente se você tiver em muita gente. Então, este foi o vídeo dos jogos de tabuleiros, com esses 2 extras que eu quis mostrar. E é isso, eu vou daqui a pouquinho pro próximo vídeo e espero que vocês gostem. Sempre alerta!